Olá, pessoal! Continuando nosso estudo de cortes verticais dentro do desenho arquitetônico, iremos falar agora do corte longitudinal. Então, já estudamos na videoaula anterior sobre o corte transversal e agora iremos falar do corte longitudinal. Então, o corte longitudinal, o plano de corte, ele vai ser direcionado, vai passar no sentido da maior dimensão externa da minha edificação. Ou seja, nesse caso aqui seria com relação ao comprimento. Se ele está passando na maior dimensão, é como se eu estivesse passando um plano de corte de perfil, né? Então, a minha visualização, na verdade, vai ser agora uma vista lateral. Então, aqui nós temos a nossa mesma edificação, que a gente já vem trabalhando, né? O projeto do professor Rafael Oliveira, e temos a questão da indicação das setinhas para onde a gente vai olhar, né? Para onde o observador deve fixar o olhar para representar o que vai ficar na direção dessas setas. Então, a gente passa esse plano de corte de perfil e vamos começar a representar. Então, agora minha edificação ficou cortada, né? Cortando aí de uma extremidade à outra, e a gente começa a separar. Então, a gente vai retirar a parte que não nos interessa, né? Que ficou para trás aí, digamos assim, no sentido contrário da indicação da seta, né? Da visualização. Então, a gente retirou, né? A parte que não nos interessa. E tudo que foi cortado pelo plano de corte de perfil, nesse caso agora está destacado aqui em azul. Então, eu vou ter as paredes cortadas, vou visualizar agora o telhado de forma lateral, né? Como também a questão aí da caixa d'água, a altura da caixa d'água, a largura. Então, a gente vai começar a visualizar, a olhar o que ficou. Quando a gente vai observar agora, a gente tem aquela mesma noção, né, de distorção aí, como se fosse uma perspectiva, como se tivessem 3 dimensões. Mas eu consigo ver as paredes cortadas, janelas na parede um pouco mais atrás, a questão do telhado, né, visto agora de forma lateral, altura de caixa d'água, altura interna de banheiro, o pilar lá atrás da área de serviço, né, que também deve ser representado, não foi cortado, mas deve ser representado, mas como a gente já falou na planta baixa e no corte transversal, a gente não representa dessa forma. A gente tem que representar como se a gente estivesse aí trabalhando com a vista ortográfica. Então, agora sim a gente vai representar o nosso corte longitudinal como sendo uma vista ortográfica, né? Trabalhando aí de fato apenas com 2 dimensões, sem ter aquela noção de distorção como se fosse uma perspectiva. Então, aqui a gente vai representar o nosso corte longitudinal semelhante ao que a gente fez para a planta baixa e para o corte transversal, com as paredes sem estarem pintadas, né? Como também o madeiramento, somente mostrando as linhas que vão delimitar aí as larguras, né? As espessuras. E aqui nós temos a representação completa do corte longitudinal da edificação que a gente está trabalhando, com todas as cotas, indicando também o tipo de telha e inclinação, questão de detalhes, que eu também posso identificar os detalhes que eu vou realizar, que eu vou desenhar, níveis de piso, paredes cortadas com linhas um pouco mais largas, objetos, no caso aqui as janelas, né, ou o pilar, que está representado mais atrás, né, não foram cortados, com linhas um pouco mais estreitas, altura de caixa d'água e toda a representação juntamente com o título e a escala utilizada. Então, aqui finalizamos o estudo sobre corte longitudinal da nossa edificação e até as próximas videoaulas. Qualquer sugestão ou qualquer dúvida podem ser expostas nos comentários.